Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos de 2 até o 11, o seguinte. De madrugada voltou Jesus novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meu irmão, minha irmã, quando trouxeram aquela mulher pega em flagrante adultério até Jesus, eles queriam, na verdade, que ele a julgasse, e assim eles poderiam julgar a Jesus. Mas o mestre, conhecendo o coração e os pensamentos dos que o rodeavam, manteve-se tranquilo. E devido à insistência, proferiu seu veredicto, mas não foi o que os fariseus e escribas esperavam. Jesus disse, no versículo 7, o seguinte: Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. A lei mosaica, ou seja, a lei redigida por Moisés, determinava que o ato de adultério cometido por aquela mulher fosse punido com apedrejamento. Porém, isso não salvaria a alma daquela mulher, apenas condenaria. Não curaria o seu coração ferido e infestado pelo pecado. Todos aqueles homens, ao serem colocados diante de um espelho, quando Jesus mandou que eles, o que não tivesse pecado, fosse o primeiro a tirar a pedra, Jesus estava colocando eles diante do espelho. Eles viram-se sujos, indignos. Talvez pela primeira vez tenham percebido o quanto são pequenos e pecadores. E um a um foram largando as suas pedras, não tendo coragem de ser o primeiro a se confessar como perfeito, como que não tinha nenhuma indignidade. E levaram consigo um coração desconcertado e consciente de sua impureza. Porém, ainda duros demais para aceitar a maravilhosa graça da salvação oferecida pelo Senhor, que estava ali tão pertinho deles. E a mulher adúltera pega em flagrante em um pecado contra Deus, contra seu esposo, contra a família, contra a religião, contra o seu próprio corpo, humilhada por ter sido carregada pelas ruas, arrastada pela cidade por aqueles homens raivosos, prontos para feri-la ou até matá-la, mas também resignada diante da situação. Afinal, ela já sabia qual seria a punição antes de cometer aquele ato, porque todos conheciam a lei. A surpresa dela foi que aqueles homens protetores da moral a levaram para ser julgada por outro. Provavelmente em seu coração já havia consciência e arrependimento. Sua confissão era pública e sem necessidade de palavras próprias. Era o solo perfeito para a boa semente do Senhor ser germinada. É tanto que ela não falou nada.
mas o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Diante daquele homem manso e suave, estava ela, aquela mulher humilhada, sem coragem suficiente para levantar os olhos para o seu juiz. Ouvindo as suas palavras, talvez tenha pensado que a arrogância de seus acusadores era tanta que logo sentiria as pedras em seu corpo, as pedras ferindo seu corpo. Mas apenas ouviu passos silenciosos da consciência humana, afastando-se pouco a pouco, distanciando-se assim dela. Quando enfim criou coragem para levantar os olhos, ela vê em sua frente o seu Salvador, o Senhor. Mas ainda faltava o seu coração ser salvo. Aquilo não poderia ser uma licença para continuar pecando e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que aquela mulher, disse Jesus para a mulher, no versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde no versículo 11: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nesse momento ela percebeu que o único que podia condená-la estava em sua frente e que não o fez. Ele era o único que não tinha pecado e por isso poderia apedrejá-la, mas não o fez. Ele a perdoou e deu a ela um mandamento a ser seguido, ou seja, vá e não peques mais. E também mostrou para ela que o que ela fez no passado já havia sido apagado e que a partir daquele momento ela tinha todas as condições para ter uma vida nova, para um recomeço. A sua vida foi impactada com o encontro com o Salvador. Talvez naquele momento, movida pelo amor, tenha tentado reconciliar-se com o marido, quem sabe? E eu tenho certeza que depois daquele dia, ela não foi mais a mesma. Porque quem tem um encontro com o Senhor, tem sua vida impactada. Eu penso que nós somos muito parecidos com aquela mulher e também com aqueles seus acusadores. Com os acusadores dela, porque nós somos muito propensos a termos a mania infundada de nos acharmos irrepreensíveis, capazes de sermos promotores dos outros, do nosso próximo, do nosso irmão. Nós temos a ilusão da autoperfeição, até nos depararmos com Cristo, com o qual ainda tentamos nos auto-justificar com diversos argumentos humanos e do qual recebemos a mesma confrontação do Senhor, que diz para nós também: olhe para si mesmo, para dentro de si, e se em ti não há erro, aí sim você terá condições de acusar os outros. E saímos desconcertados como aqueles homens, pois não conseguimos esconder o nosso erro daquele que conhece cada milímetro do nosso coração. Com aquela mulher nós aprendemos muita coisa, pois muitas vezes nós conhecemos a vontade de Deus, conhecemos a sua palavra, a sua lei, e teimamos, insistimos em transgredi-la, até que somos descobertos e humilhados por aqueles que querem apenas testar o nosso Senhor. Recebemos de Deus o perdão e o nosso coração chora de vergonha, de alegria e de amor, com a promessa de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, e com a convicção de que com Cristo nós não teremos mais uma vida pautada, escravizada pela ação do pecado em nossas vidas. Desejo a você e sua família, meu querido irmão, um feliz domingo na presença do Senhor.